Olá a todos, meu nome é Jaqueline. Obrigada pela oportunidade de fazer essa entrevista de emprego nessa instituição. Eu sou formada na área de ciências humanas, principalmente tenho formação em História e estou concluindo a faculdade de licenciatura em Pedagogia e Sociologia na Unicesumar. E o tema foi sugerido espaço e tempo, né? Como que isso abrange em algum tema específico. Eu escolhi a Revolução Industrial e seus impactos no espaço e no tempo. O conceito, então, de tempo e espaço, para abranger, para entender como que isso vai modificar na Revolução Industrial, é que o tempo é uma transformação social, econômica e tecnológica ao longo de vários tempos. Por exemplo, antes do século XVIII, como que era? Como que está sendo depois da Revolução Industrial e durante o período da Revolução Industrial? Então, teve várias transformações. Teve causas, consequências, né? Durante esse período. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. E aonde foi essa transformação durante o tempo, durante os anos, as décadas? Foi algum espaço. Qual espaço que ocorreu? Qual transformação que ocorreu naquele local? Por exemplo, como a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, o que aconteceu na Inglaterra, posteriormente em outros países com a Revolução Industrial? Aonde foram as mudanças? No caso, no espaço. O espaço foi na área urbana e na rural, que expandiu para. Teve transformação também no ambiente, nas fábricas, nas cidades, né, que o deslocamento populacional, então cresceu as cidades, além do impacto territorial, ou seja, como que surgiu essa cidade e como que foi o saneamento básico dessa cidade, por exemplo. Foi água encanada, tudo, de forma, vamos dizer assim, longo, né, esse impacto que teve, né? Não foi uma coisa assim que durou pouco tempo, né? Até hoje a gente está tendo essa revolução industrial. Por exemplo, ontem eu passei num pedágio e já não tá se tendo mais dinheiro, é só cartão Pix. Então é uma automação, né? A tecnologia está aí, né? Modificando a forma de trabalho, etc. Então, antes de começar a falar como que vai ser as suas atividades, eu queria dar exemplos de mudança ao longo do tempo, né? Que seria os anos durante a Revolução Industrial, e o espaço, o ambiente, tipo a Inglaterra. Na Inglaterra, antes, por exemplo, trabalhava artesanalmente. Então, durante um mês, fazia um vestido. Durante um mês, é, o, a, a costureira, no caso, né, de forma artesanal, feita à mão. Depois da Revolução Industrial, foi mecanização. Eu utilizava máquinas, produzia, tipo, uma semana ou em um dia vários vestidos. Então, já modificou a forma dinâmica de se viver, né? Isso afeta a parte física, psicológica, etc., do ser humano, que teve que mudar toda a sua forma de se viver para se encaixar naquela forma de sociedade, ou seja, por causa da Revolução Industrial. O outro exemplo que eu poderia citar seria a parte econômica, que antes era agrária, então produzia para sua subsistência, e depois começou a ser produzida para a indústria, né? Então, de forma industrial. Então, forma econômica, de expandir comércio global, etc. E antes, só produzia para o seu consumo. Além de que, antes achava que só a elite poderia ter conhecimento erudito, pintura, etc. E viu que tinha muito analfabetismo, né? A população, só a elite estudava. E viu que, para ter essa transformação na sociedade, a população tinha que saber o básico. Por exemplo, para ler um manual numa fábrica, precisava ler e escrever, etc. Então, para poder se encaixar naquela nova padrão da sociedade. Porque agora não é mais só os elites que estavam tendo acesso. Para poder ter uma modificação na sociedade, eles perceberam que
precisava da população ter o mínimo para poder transformar a sociedade, para atender um telégrafo, por exemplo, para pegar um trem. Hoje em dia, se você não tiver acesso à internet, você não acha o seu horário de ônibus. Então, naquela época também, começou a modificar, precisava ler aonde estava escrito, onde o trem ia passar. Então, foi várias modificações. Isso seria, então, você vai colocar na linha do tempo o que foi modificado. Por exemplo, como eu falei na educação, começou a ter sistema educacional, escolas para a população. Então, antes não tinha, começou a ter. Então, teve essa transformação aonde? No ambiente da Inglaterra. Então, foi uma modificação muito grande. Por exemplo, na parte da educação. Aí vocês vão colocar na sua atividade. Então, eu vou explicar agora a atividade, como que vai ser. Vai ser um mapa interativo, que eu estou propondo, né? Vocês fazem uma linha do tempo sobre a Revolução Industrial. Então, você vai mostrar aonde foi modificado antes, né? Antes e depois da Revolução Industrial, nessa linha do tempo. Então, primeiro vocês vão pesquisar onde ocorreu, as datas mais importantes, as mudanças sociais e econômicas que teve. Depois, vocês vão ver a produção dessa linha de anos depois da Revolução Industrial em uma cartolina e marcar com palavras-chave, datas, relações, causas, consequências sobre o que aconteceu e a modificação que teve no tempo e no espaço naquele momento. Pode fazer também um mapa, mostrando fotos, tempos históricos daquela época, por exemplo, o primeiro telégrafo, tal, a primeira forma de comunicação, de mudança de comunicação, primeiras escolas, etc., primeiras fábricas. E depois, o primeiro carro, você vai apresentar essa linha do tempo, esse mapa, mostrando as transformações naquele local, naquele... como eu falo agora que sumiu? Naquele espaço durante o tempo, né? Então, o período histórico é o tempo e o espaço é a região. Onde foi? Se foi na Inglaterra, foi na Alemanha, se foi na França. E como que consequência foi essa transformação, né? Então, você vai precisar de cartolina, impressora, computadores, etc., para fazer esse trabalho. E a conclusão desse trabalho é o quê? Você compreender o tempo e espaço que estão interligados na história para ter uma mudança, né? Que ocorreu durante qual período que a gente está abordando? A Revolução Industrial. Então, teve profundos impactos mundialmente. O mundo nunca mais foi o mesmo, como a gente fala. E essas duas dinâmicas, tanto o mapa e a linha de processo histórico, né? A cronologia, vai ver como que é importante o tempo e espaço para as ciências humanas. E aqui estão as referências, né? Usei o Fernando no livro Dinâmica do Capitalismo e o David sobre a condição pós-moderna. Então, vamos mostrar a mudança do tempo e espaço na Revolução Industrial durante. Então, portanto, aqui está as referências, né? Fernando Brondel no seu livro Dinâmica do Capitalismo e o David Harvey sobre as condições pós-modernas, né? Que mudou nesse tempo e espaço durante o conceito da Revolução Industrial. Aprendo cada dia vez mais dando a minha aula e espero que vocês também aprendam sobre esse conteúdo e essa aula prática que vocês vão ter. Desde já agradeço pela oportunidade dessa entrevista e espero muito ser contratada. Obrigada.